Olá, amigo ouvinte, internauta, estamos quase terminando agora, hein? Chegamos no nosso nono vereador eleito em Belo Horizonte com mais votos. Hoje eu vou conversar com Uner Augusto, do PL. Uner, seja bem-vindo a Itatiaia. Bom dia, Edson. Para mim é um prazer estar aqui pela primeira vez. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Agora chegando como vereador eleito, o Uner, ele teve 13.401 votos na eleição para a Câmara Municipal de Belo Horizonte neste ano de 2024, como temos feito com todos os outros candidatos eleitos ou vereadores reeleitos. Vamos conversar por 15 minutos a partir de agora. Uner, vamos lá, vamos tentar contar aqui, mesmo que seja rápido, né, a sua trajetória até agora sendo vereador eleito na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Primeiro que a Câmara já não é uma grande novidade para você, que você já passou por lá. Mas me fala, essa trajetória até chegar agora em 2025 com um mandato de 4 anos. Perfeitamente. A minha trajetória mais ou menos tem uns 10 anos, né? Mais ou menos em 2014, 2013 eu comecei a me envolver com o trabalho político. Eu estava na faculdade ainda, era estudante de Direito, mas nós fazíamos um trabalho de conscientização parlamentar de vereadores, deputados, sobre a ideologia de gênero, que estava começando a chegar nos planos estaduais e municipais de educação. Resumir bem a história, né? A partir daí, nós fundamos em 2019 um movimento chamado Mova Brasil, Movimento de Valores pelo Brasil, juntando todas essas pessoas que se mobilizaram nessa luta contra a ideologia de gênero, pró-família, pró-vida, pró-liberdade educacional, especialmente, para ter uma representação política. Meus amigos acharam que eu era o candidato que deveria enfrentar as eleições em 2020. Fui candidato, fiquei como suplente do vereador Nicolas Ferreira. Por 98 votos eu não entrei e aguardei a suplência até que o Nicolas se tornou deputado federal, mais votado da história de Minas Gerais. E aí eu cumpri um mandato de apenas 76 dias por conta de problemas que envolviam ali a chapa, né? Na verdade, mais que problemas que envolviam a chapa, uma tese nova desenvolvida pelos tribunais para que cancelassem os votos da chapa, né? Uner, você na sua primeira tentativa para a Câmara de Vereadores teve quantos votos? 2.735. Poxa vida, e agora passou dos 13 mil. Na Houve graça e na um raça. salto muito grande. Ao que você atribui esse gosto pelo público, esse aumento dos votos de uma legislatura para outra? Sim. A graça e a raça. Nossa campanha teve esse lema, na graça e na raça. Nós tivemos muitas pessoas rezando e torcendo pela nossa campanha e, ao mesmo tempo, pessoas que não só votaram em mim, Edson, pessoas que se comprometeram e correram atrás desses votos. Então eu tive muitos cabos eleitorais, muitas pessoas que abraçaram por justiça, também por tudo que aconteceu em 2023, a minha campanha. Então eu atribuo especialmente a essas pessoas. E segundo, o crescimento do nosso movimento. Graças a Deus, ao longo de 2023, nós conseguimos entrar em lutas vitoriosas, lutas que até então a direita não conhecia, como o Conselho Tutelar, e o nosso movimento participou dessas eleições e conseguiu também colocar representantes do nosso movimento e representantes que lutam pelos mesmos direitos, pelos valores que nós lutamos nesses lugares. A partir daí, muitas pessoas nos conheceram pelo movimento e, graças a Deus, nós conseguimos comunicar bem essas pessoas e chegar a essa votação expressiva. E a gente está um pouco rodeando aqui o ano de 2023. Vou tentar explicar para vocês o que aconteceu com o Uner no ano de 2023. Ele está aqui ao meu lado para corrigir qualquer situação. No ano de 2023, não só com o Uner, mas com alguns vereadores na Câmara Municipal, eu que estive acompanhando, lembro bem, o ouvinte também deve acompanhar, alguns vereadores tiveram seus mandatos cassados em função de determinações do Tribunal Eleitoral de possíveis chapas que tinham candidaturas laranja. Isso envolve o partido, não necessariamente o vereador que está eleito. É o partido que o Uner então fazia parte, que era o PRTB, né, Exato. Uner? Hoje o Uner está no PL, mas naquela época era o PRTB. Ele foi identificado pelo TSE, foi condenado. A chapa do PRTB do ano de 2020 teria tido candidaturas laranjas, foi o entendimento do tribunal, e toda a chapa é cassada quando há essa determinação do Tribunal Eleitoral de Justiça. E acabou que o Uner acabou ficando um pouco mais de 2 meses, cerca Exato. de 2 meses na Câmara Municipal. Aquilo ali foi um baque para você, Uner? Teve que deixar de repente o mandato, assumiu sendo suplente, inclusive do Nicolas Ferreira, né, que virou deputado federal. Isso foi um baque para você na época? Sim, sim, porque nós não esperávamos, né? De fato, eu não participei do processo. Não fui citado, não fui intimado, fui surpreendido pela decisão. Porque, justamente como você disse, o partido era parte na causa, né? E, graças a Deus, nesse curto tempo que nós tivemos, 76 dias, nós conseguimos deixar um pequeno legado,
né, nós comunicamos aos nossos eleitores e a todos aqueles que se identificam mais à direita, mais ao lado conservador, que nós poderíamos ser um representante deles futuramente no mandato, né? E as pessoas acabaram aderindo às nossas propostas. Nós protocolamos bons projetos de lei, agora queremos voltar com eles, né? E se Deus quiser, nós vamos continuar agora por 4 anos fazendo um trabalho que brilhe os olhos dessas pessoas. E veja que interessante, no ano de 2023 eu disse que isso não aconteceu só com o Oner, eu também lembro que aconteceu com César Gordinho, aconteceu com Wesley Moreira. Exato. Em todos os casos, são ações que começaram lá em 2020 ou investigações que começaram muito antes, para quando alguns vereadores que já estavam quase chegando no final do mandato, foi o caso do Wesley Moreira, de repente a decisão veio, e depois de um mandato quase concluído, chegou a decisão do tribunal e ele teve que deixar o mandato depois que, caso houvesse de fato alguma irregularidade, já tinha passado o mandato inteiro. É um negócio que leva tempo também, pega de surpresa, às vezes nem quem era o candidato que foi de fato eleito na época, mas um suplente que está lá na Câmara depois, né, Oner? Exatamente. E no caso desses 3 vereadores que você citou, né, eu, Wesley e Gordinho, eu fui o único que consegui voltar, né? Agora você Verdade. dizendo, eu pensei nisso, né? Lamento a não eleição do Wesley, né? Tinha ele como um parceiro, era o nosso presidente da Frente Cristã lá na Câmara Municipal, fez um bom mandato e realmente pega de surpresa, né? Porque você não se planeja para isso, né? Você planeja o mandato, né? Toda a equipe se envolve nisso, todas as pessoas deixam seus trabalhos para se envolver no trabalho político, enfim, é uma coisa que realmente compromete não só o mandato do vereador, né? Digo, a pessoa do vereador, mas toda a equipe que está ali assessorando, né? Bem, mas aí agora nós estamos em outros tempos, o Uner já mudou de partido, está no PL, e Uner, nestes 4 anos que começam então, o que você carrega de meta, as suas bandeiras, vai tentar dar continuidade naquilo que você já teve oportunidade de iniciar nesses 2 meses, né, de mandato na Câmara? A minha meta é ser o melhor vereador que BH já viu. E pretendo sim voltar com alguns projetos de lei que nós protocolamos lá em 2023, mas que não foram continuados, especialmente o nosso pacotão Provida, e vários outros projetos de lei que eu tive conhecimento a partir do meu contato com o mandato e com o público, né, com o eleitor. Especialmente, eu tenho muito carinho e gostaria muito de conseguir fazer avançar um projeto de saneamento básico em vilas e favelas, né? Que nós levássemos uma urbanização boa, né? Que trouxesse saneamento básico nessas comunidades. Estive próximo de comunidades como a Vila Cabamundo, alguns lugares ali no aglomerado da Serra, o Conjunto Santa Maria, ali do lado do bairro Luxemburgo, e todos esses lugares eu tenho um grande carinho e tenho um compromisso de tentar fazer com que pelo menos o saneamento básico, que é uma obra estrutural da prefeitura, né? Obrigação do poder público, ele chegue a esses lugares. Saneamento básico, um assunto importantíssimo, você também citou, é o que você chama de pacotão Provida. Sim. Que ideia é essa? O que isso prevê, basicamente? É polêmico. Em 2023, nós juntamos uma série de iniciativas de projetos de lei para fazer de BH a cidade mais provida do Brasil. Uma delas eu consegui aprovar, que era a Semana do Nascituro. Outras, porém, eu não consegui levar adiante. Essas outras são 4 ou 5. Eu ainda vou peneirar para ver o que a gente leva adiante ou não. Mas, basicamente, são iniciativas justamente nesse sentido, para fazer com que Belo Horizonte ele busque, né, ao longo desses anos, ser uma cidade mais provida, né, respeitando a vida do nascituro, que também é ser humano, que vive dentro da barriga das mulheres, né. Acho que nós vamos ter boas oportunidades para falar sobre o Pacotão Provida, se Deus quiser, pelos próximos 4 anos. Se Deus quiser também, já com ele aprovado, né, fazendo de BH uma cidade muito provida. Inclusive, isso também vai ser, imagino, tema de muita discussão que o senhor vai ter agora no ano de 2025 em diante. Tem diversos grupos na Câmara, o grupo de direita cresceu, mas o grupo de esquerda também cresceu quase de forma proporcional, apesar da Câmara ela ter, sim, uma tendência maior à direita, já tinha nessa legislatura e no ano que vem isso ainda se mantém. Como é que vai ser a relação do senhor enquanto vereador, Uner Augusto enquanto vereador, com todos aqueles grupos na Câmara para conseguir fazer com que estes projetos avancem e sejam aprovados na Câmara Municipal? E mais do que isso, né? Ainda conversar e negociar com a Prefeitura, porque não basta apenas ser aprovado na Câmara, tem que ser sancionado pelo prefeito Fuad Noman. E aí, como é que vai ser a sua postura diante disso? Dialogar sempre, brigar se necessário. Essa é a minha postura. Eu vou dialogar com todo mundo, né, apresentando minhas ideias. Tenho plena confiança de que as minhas ideias elas são boas para a cidade, boas para os belo-horizontinos,
E caso um ou outro vereador não concorde comigo, nós vamos, né, para o embate saudável, né? Embate talvez não seja a melhor palavra, mas para a discussão saudável ali no plenário ou por meio das nossas conversas políticas para que eu aprove os projetos. Do contrário, de todos, né, a recíproca é verdadeira também. Todos os outros projetos de lei, independentemente dos parlamentares que forem os autores, que eu acreditar que sejam interessantes para a cidade, eu não tenho problema nenhum em votar a favor, fazer emendas, propor mudanças, porque eu acho que é assim que caminha, né? O parlamento, é natural que haja as discussões, aqueles pontos que são realmente muito sensíveis, que um lado não vai aceitar o que o outro propõe, mas existe também um grande meio de campo ali em que é possível a gente conversar, sentar e compor. E com a prefeitura da mesma forma? Sim, nunca tive uma relação muito ruim com a prefeitura do prefeito Fuad, né? Mesmo em 2023. Como eu disse para ele no café que ele marcou conosco, né? Tudo aquilo que não for contrário aos nossos princípios, aos valores, é possível conversar, né? Tudo aquilo que for pela cidade, tudo aquilo que nós vislumbrarmos ser positivo para o cidadão, nós não temos problema nenhum em estabelecer um diálogo com a prefeitura. Agora, tudo aquilo que for o contrário, é óbvio que nós seremos oposição e não vamos permitir que passe. Ou vamos fazer de tudo para não passar. Agora, Uner, eu estou lembrando, aqui na Câmara existe o diálogo, mas também existe a provocação. Quando o senhor deixou a Câmara no ano passado, houve provocação da bancada do PT e do PSOL, que até meio que ironizaram sua saída, com aquela frase que o Lula havia dito naquela época que houve aqueles grampos telefônicos, tchau querida, disseram tchau querido para o senhor. Isso virou notícia. Como o senhor lembra disso? O senhor leva essa mágoa no coração ou o senhor vai chegar com o peito aberto para conversar e esquecer o que já passou? Eu vou dar um recado aqui, vereadores do PT e do PSOL. Oi, queridos. Não tenho mágoa nenhuma, é do debate, tranquilo, não tenho raiva nenhuma não. Inclusive fiz um discurso também forte, né, falando, né, a respeito deles, da atitude deles, normal. Ô, Uner, e hoje olhando para a cidade, é claro que faz pouco tempo que o senhor estava lá na Câmara, mas já se passou algum tempo, hoje olhando para os desafios que a cidade tem enquanto agora vereador eleito, né? Queria que você me elencasse, assim, o que você vê hoje de mais difícil, que não necessariamente pode estar ou não como projeto do senhor para bater de frente com isso, mas que o senhor enxerga que são necessidades grandes, desafios grandes que a cidade tem e que acredita que a Câmara ela devia estar mais atenta ou em cima desses assuntos para ver se havia um caminho para melhorar. O que é de desafio que a cidade tem hoje na sua visão? Olha, nós acabamos de sair de uma disputa eleitoral em que o eleitor se manifestou claramente a respeito de alguns problemas sensíveis. Segurança continua sendo um problema grande na cidade, especialmente o aumento da criminalidade violenta, com roubos e tudo mais. É uma coisa que a gente tem que olhar e a Câmara tem que participar desse debate por meio de audiências públicas, fazendo um monitoramento das áreas em que há maior criminalidade. Nós temos um outro problema que é a saúde, um problema histórico, há grande demanda por vagas, né? As longas filas nas UPAs por cirurgias eletivas, também nós temos que ter uma atenção especial a isso. E por fim a mobilidade urbana, vou colocar esses três, nós temos outros também, colocaria o saneamento básico entre eles, né? Uma urbanização melhor da nossa cidade. Mas a mobilidade é uma área estratégica porque ela toca várias outras, né? À medida que a cidade cresce, vai havendo alguns adensamentos populacionais pouco planejados, nós vamos prejudicando a mobilidade também. Então, está sendo criada agora essa Secretaria de Mobilidade, espero que haja uma melhor inteligência a respeito da mobilidade na cidade e acho que a Câmara tem que participar de forma ativa desse processo, né, de melhoria da mobilidade na cidade. E uma Câmara que não vai conseguir se furtar dessa participação, porque é uma legislatura que vai mexer principalmente com os contratos com as empresas de ônibus, né, Uner? E o plano diretor, que também passa por aí, né? Com certeza, eu acho que esses dois assuntos, Edson, são talvez os principais que nós vamos encarar dentro dessa legislatura. O novo contrato de ônibus e o plano diretor, né? A revisão do plano diretor. É algo que, inclusive, eu estou assim, já estudando, buscando conhecimento técnico, né? Com especialistas no assunto, para não ficar vendido na hora, né? Da votação, para poder buscar dados e conseguir contribuir, que eu sei que é o que esperam os cidadãos, os eleitores que votaram em mim. Acredito que a mobilidade talvez seja aquele assunto que toca o maior número de cidadãos hoje na nossa cidade. Assim, não sei se eu consigo me explicar, mas assim, é um ponto que mais incomoda as pessoas e que
com algumas decisões estratégicas e inteligentes, nós conseguimos administrar melhor. Os outros já são problemas históricos, que demandam uma conversa maior com o Estado, né, com outras instituições, polícia e tudo mais. Agora, a mobilidade é uma coisa que depende muito de nós. É isso. Agora nós vamos fazer aquele bate-bola, alguns temas, e o vereador traz aqui de forma objetiva o que vem à cabeça dele em relação a isso. Vamos lá, vereador. Segurança. Muito ruim em Belo Horizonte. Novas secretarias na prefeitura. Um absurdo. Lagoa da Pampulha. Problema histórico que nós temos na cidade. É isso, este é o vereador Uner Augusto, vereador eleito, toma posse agora no ano de 2025, foi o 9º mais votado neste ano de 2024, eleito com 13.401 votos. Vereador, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e uma boa sorte nessa legislatura que começa agora nesse ano de 2025. Muito obrigado, Edson. Prazer estar aqui. E a você, amigo internauta, ouvinte, continua ligado com a gente que nós temos aí já a entrevista que vai fechar o 10º vereador mais eleito, que é o próximo papo que a gente vai ter aqui com vocês. Um abraço.